Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Reverendo Diácono, caríssimos religiosos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Celebramos hoje a Santa Missa do importante padre da Igreja, que foi o bispo Santo Irineu de Lyon. Os padres da Igreja são aqueles primeiros bispos e sacerdotes papas, que pelos seus escritos transmitiram a doutrina dos apóstolos. Nem tudo está escrito na Sagrada Escritura. O próprio São João, evangelista, diz que se fôssemos anotar tudo que Jesus Cristo realizou, não caberia em todos os livros do mundo, tudo aquilo que ele falou e ensinou. De modo que muita coisa foram os apóstolos que transmitiram para os fiéis e para os seus sucessores. Então, nós cremos, nossa igreja ela é apostólica. O nosso fundador deu ao Santo Padre o Papa e ao magistério da igreja o poder de ensinar. Nosso Senhor, ele deu o caminho para que nós possamos caminhar. E assim a igreja, não que ela tenha feito uma nova doutrina, mas a doutrina da igreja, ela, na sua oração, pouco a pouco, vai conhecendo melhor o que é ela própria, a igreja, e quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, com o passar dos anos, houveram a publicação de dogmas, houve muito debate, até se chegar àquela certeza da fé. Mas, acima de tudo, nós cremos que a igreja é inspirada pelo Divino Espírito Santo. Por isso, ela não pode errar. Aquilo que ela nos ensina é o caminho certo e seguro de salvação. Porque nos transmite a doutrina de nosso Senhor através dos seus apóstolos. O santo de hoje, Santo Irineu, ele é discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João, apóstolo e evangelista. Então nós vemos essa tradição da igreja. Os bispos, os primeiros bispos da igreja, que foram os apóstolos, sagrando outros bispos, que sagraram outros bispos. E assim a igreja foi se difundindo por todo o mundo. E o interessante da vida de Santo Irineu foi o combate às heresias. O seu próprio livro, Adversus Hereses, ou Contra os Hereges, poderíamos colocar numa tradução, foi a grande dificuldade da igreja nos primeiros séculos. Porque é natural do ser humano querer colocar a sua opinião. Então, para a heresia, muitas vezes, as pessoas queriam defender ou mostrar como que eu vejo a minha religião, ou como que eu entendo, segundo a Sagrada Escritura, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitas vezes as conclusões que eram tiradas eram diferentes das conclusões dos apóstolos. Por isso que a fé é algo recebido. Se eu crio a minha fé, se eu crio a minha religião, ou se eu crio certos dogmas e pensamentos, são meus, mas às vezes não são de Deus. São contrários àquilo que Deus pensa, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus definiu. Por isso que nós temos que conhecer para defender e acreditar naquilo que a igreja nos propõe pela sua doutrina que contém nos catecismos. Santo Irineu teve como primeira dificuldade, e vai ser a grande dificuldade de toda a sua vida, o gnosticismo. O gnosticismo, resumidamente falando, vai colocar a salvação através do intelecto. Então a fé se torna algo secundário. Você tem que alcançar um conhecimento de certo modo secreto e reservado a poucos, para conseguir então vencer, poderemos colocar, como eles falavam, o mal dentro de si e chegar à salvação. Então não é a doutrina de nosso Senhor, porque a salvação é para todos e a salvação vem através da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Os gnósticos viam, na verdade, na matéria algo ruim. Então, tudo aquilo que é material é algo ruim. O homem tem que se libertar do seu corpo para ser salvo. Aparentemente pode parecer certa verdade. Porém, a prática dos gnósticos mostrava que, na verdade, eles caminhavam por algo diferente da doutrina de nosso Senhor. E pouco a pouco foram acrescentando outros ensinamentos do judaísmo,
né, e de outras doutrinas e religiões orientais, para buscar o superconhecimento, o conhecimento secreto, que faria com que eles vivessem uma vida espiritual da alma. Ou seja, caímos num esoterismo, poderíamos colocar, né? A pessoa que quer descobrir algo secreto para conseguir ter um contato espiritual, né, inovador. Não é essa a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, os santos padres tiveram um grande trabalho. Santo Irineu, então, vai, né, mostrar e argumentar e pregar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai explicar, né, nos seus livros, sobretudo nessas 5 obras contra os hereges, quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Que Ele é Deus e homem. Por quê? Né, da importância da nossa fé nele. Nós vemos nos seus escritos como que funcionava a igreja. Ele narra, né, inclusive, a sucessão de certos bispos. Nós entendemos o funcionamento da igreja ali já no século II. E então, em uma perseguição, né, da vida de Santo Irineu, não se tem uma narração completa do seu martírio, mas sabe-se que no ano 202, com a perseguição do imperador, ele foi martirizado, estando como bispo em Lyon. Então, da vida de Santo Irineu, nós podemos tirar como exemplo esse seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a verdade e pela verdade dar a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então temos que segui-lo, seguir as suas palavras, mas sobretudo buscar nos seus ensinamentos a sua doutrina. Então, não aquilo que eu entendo, mas aquilo que aqueles a quem nosso Senhor escolheu vão propor como santidade e vida espiritual. Não há para nós um novo caminho, vou criar um novo caminho de santidade com novas práticas, vou revolucionar toda a igreja. Não vai dar certo. A igreja tem como ponto fundamental a tradição, seguir os exemplos dos santos e professar fé de nosso Senhor, segundo foi exposta por aqueles que nos antecederam, sobretudo os apóstolos. Então que Santo Irineu, no dia de hoje, possa interceder por nós, para nós buscarmos com todo o afeto, com toda a fé, com todo o nosso conhecimento, a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.